Na Semana do Meio Ambiente, o estado de Minas Gerais e todo o país têm comemorado a data com diversas atividades voltadas para a conscientização da população. Mas será que a conduta ecológica do brasileiro já avançou? Para falar sobre o assunto, eu converso com a superintendente da ANDA, Associação do Ambiente, Dalci Ricas. Como vai, Dalci? Boa tarde. Boa tarde. Explica pra gente, mudar é difícil, assim, como é que tem se comportado aí o cidadão brasileiro nos últimos tempos? Ele está mais consciente? Olha, eu não tenho dúvida que está, principalmente no que se refere. Hoje eu digo o seguinte, se a gente sair nas ruas e perguntar a qualquer brasileiro se tem preocupação com o meio ambiente, eu acho que dificilmente alguém dirá que não. Mas assim, é uma preocupação que não foi ainda traduzida realmente assim, em fatos concretos capazes de gerar mudanças significativas. Tanto quando a gente encara a conduta enquanto consumidor, as mudanças não são fáceis, as políticas públicas não ajudam também essa mudança, tanto quanto enquanto cidadão, ou seja, de perceber a importância das políticas públicas, a importância do papel que nós temos como eleitor, como cidadão, né, a nossa organização como sociedade civil. De estar até mais bem informado sobre as políticas que já existem, né? As pessoas muitas vezes nem sabem muito bem o que fazer. E assim, o poder público gasta dinheiro com um monte de coisa, mas nunca gasta com uma propaganda de massa capaz de informar as pessoas, por exemplo, em relação à questão do consumo, destinação de resíduos, incêndios florestais, ou seja, o que as pessoas podem fazer enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, para melhorar, para ajudar a melhorar o meio ambiente, porque nem tudo o cidadão pode fazer. Em relação ao consumo, quais os principais desafios hoje desse consumidor, desse cidadão? Bem, ele enfrenta mais dificuldades em quais aspectos? Por exemplo, ele enfrenta dificuldades, destinação de resíduos, por exemplo, né, os resíduos domiciliares. Belo Horizonte, por exemplo, não tem uma política de coleta seletiva que abrange toda a cidade. Então, somente na região centro-sul, então assim, né? O cidadão, às vezes, até com dificuldade de espaço dentro do apartamento, consegue separar e tudo, mas assim, tem que levar nos postos coletores, que geralmente estão entupidos, até queimados, não tem manutenção da prefeitura, quer dizer, é uma coisa que tem que ser casada. O cidadão é responsável pela geração do resíduo, pela destinação do resíduo, mas ele também tem que ter uma estrutura da prefeitura capaz de facilitar a sua atuação consciente. Exatamente, quer dizer, não basta uma atuação aí do cidadão, né? E em termos de legislação ambiental, o país tem avançado, o estado de Minas Gerais, como é que tem sido aí a aplicação dessa legislação? Olha, considerando o retrocesso do Código Florestal, nós temos boa legislação, sim. As leis ambientais brasileiras são, às vezes, até um pouco confusas, mas são muito boas, realmente. O que nos falta, na verdade, é uma aplicação mais concreta dessas leis. E aí, infelizmente, nós temos que realmente, novamente, lembrar o papel do poder público a quem nós, cidadãos, né, delegamos, digamos, o guardião das leis, o responsável por fazê-las valer na prática. Por exemplo, quais leis hoje são muito importantes no país e que ainda não são aplicadas efetivamente? Podemos começar pela lei florestal, por exemplo, né? Que o próprio código Código Florestal, exatamente. A lei Nacional de Destinação de Resíduos Sólidos, que demorou 19 anos para ser aprovada no Congresso Nacional, apesar da importância. Então, a lei de proteção dos recursos hídricos, né? Como é que é essa lei? Bem, ela reconhece os recursos hídricos como um bem econômico, um bem social, um bem ambiental, que pertence a todos. E por isso deveria ser objeto de zelo do parte do governo, das empresas, da sociedade, ou seja, de diversos atores que interagem na utilização dos mesmos. E a lei deveria refletir uma política pública consistente que esfera a proteção desse recurso que é fundamental. Ainda estamos longe disso. Ok. Só voltando um pouquinho no código, para a gente finalizar, o código, assim, ainda está aí, a presidente vai assinar, né, um termo dizendo que o código, em breve, né, assim, haverá um adiamento, né, da cobrança de multas. Porque tem um decreto publicado em 2009, que já foi prorrogado, e que prevê cobrar multas de quem causou desmatamento em área de preservação permanente, né? E termina amanhã. Uhum. Então, como o novo código ainda não passou no Senado, felizmente, o governo provavelmente prorrogará a validade desse decreto. Se não prorrogar, prorrogando é um retrocesso, né? Não,
Não, eu não acredito que seja não, porque está num impasse realmente político. Eu acho que só a prorrogação em si, sozinha... Eu falo o código, toda essa questão em torno do código, sim, não, é um retrocesso. Vou trazer um exemplo bem para aqui dentro de casa, para Minas Gerais, nem todo telespectador conhece, mas assim, as veredas são alma do sertão, como dizia Guimarães Rosa, são elas que alimentam ainda o Rio São Francisco, tão combalido, tão degradado já. Os rurais tiveram a cara de pau de tirar as veredas da categoria de área de preservação permanente, sendo um recurso fundamental para Minas Gerais. Ok, obrigada pelas informações.